A paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite, tudo bem com os irmãos? Graças a Deus nós estamos reunidos para mais um estudo da palavra de Deus. Então eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração, agradecendo ao Senhor por esse privilégio, né? Senhor, te louvamos e te agradecemos em nome de teu Filho Jesus pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez reunidos em torno de tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nesta ministração, ensinando-nos e guiando-nos a toda a verdade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, meus amados, semana passada nós terminamos uma série de estudos dividida em 4 tópicos e hoje nós vamos dar início a um novo estudo. O texto base para o nosso estudo de hoje está no capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo de 65 até 69. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo para nós fazermos então a leitura da palavra de Deus. João, capítulo 6, versículos de 65 a 69, diz: E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é uma palavra maravilhosa e é baseado nestes versículos que nós acabamos de ler, que nós vamos meditar num estudo que tem por tema o discípulo de verdade. Ora, você observa que nesse texto, eu não li do início do assunto, mas comecei a ler do 65 e você observa que aqui diz que alguns dos discípulos de Jesus já não andavam com ele. Então, o nosso tema, o nosso esboço está justamente, o nosso estudo está baseado justamente nesse fato de alguns dos seus discípulos já não andarem com ele, tendo abandonado. Então, nós vamos extrair desses textos aqui quem é um discípulo de verdade. Eu acredito que você conhece ou já conheceu alguém que outrora, em tempos passados, serviu ao Senhor, andou na presença de Deus, e hoje a pessoa encontra-se num estado espiritual tão degradante que suscita às vezes dúvidas se aquela pessoa foi alguma vez de verdade alguém que conheceu ao Senhor intimamente. Então nós vamos falar sobre o que é ser um discípulo de verdade, ou alguém que é um discípulo verdadeiro, tá? Vamos basear o nosso estudo nos versículos que nós acabamos de ler. Então, a nossa introdução diz que um discípulo de verdade, ou um discípulo verdadeiro, é aquele que segue as pisadas do seu mestre, obedecendo a sua palavra e sendo-lhe submisso em tudo. Então, um discípulo é alguém que segue as pisadas do seu mestre, segue os seus ensinos e é obediente àquilo que aprende do seu mestre. O objetivo desse estudo é tanto para que você identifique na vida das pessoas que você conhece se elas são discípulas ou discípulos de verdade, e a você mesmo, porque o principal da vida cristã é nós olharmos para dentro de nós mesmos. Então,
o examinar dessa palavra vai trazer à luz as intenções do nosso coração, saber se realmente nós somos discípulos de verdade. Nosso objetivo é esse, para que a palavra de Deus ela produza em nós frutos que sejam dignos de alguém que se arrependeu, né? E alguém que, se precisar melhorar em alguma coisa, a palavra de Deus está justamente aqui para isso, para nos orientar. O único meio que Deus tem para agir no coração do homem é a sua palavra. A palavra de Deus é o instrumento principal que Deus usa para trabalhar na vida do homem, moldar o seu caráter, mudar as suas ações e fazer dele uma nova criatura. É a palavra de Deus que é a responsável por essa mudança, por essa transformação. Então, um discípulo verdadeiro é aquele que segue as pisadas de seu mestre, obedecendo tanto a sua palavra como servindo, né, ou sendo submisso a ele e seguindo o exemplo do mestre, né? Jesus disse em João 15, versículo 14, o seguinte: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, nós seremos discípulos de Jesus, estaremos no centro da sua vontade se obedecermos a sua palavra. Se não há compromisso em guardar a palavra de Deus, a nossa fé cristã não passa de balbúcia, de palavras, de uma batelada de palavras sem sentidos. Então, a ação com que nós mostramos no dia a dia, a forma como nós vivemos, ela mostra, exterioriza a fé que nós dizemos ter no nosso coração. Então, deste capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos extrair 5 características de um discípulo de verdade. Amém? Vamos ver 5 características de alguém que é um discípulo verdadeiro, aquela pessoa que realmente você sabe que está servindo a Deus, que está seguindo o seu mestre. Uma característica é algo que ajuda a identificar. Por exemplo, se você vai a um local e você pede, me dá as características do lugar onde eu vou, você vai dizendo, lá é assim, lá tem isso, tal, dessa cor, tem isso, e você vai pintando o quadro para a pessoa e a pessoa vai imaginando. Quando alguém diz, me dê as características de fulano, aí você diz, olha, é alto, ou é magro, a pele é branca, ou é morena, ou negra, é gordo, é magro, e você vai dando as características daquela pessoa, e a gente, mesmo que não tenha visto ela, nunca a tenha conhecido, mas quando a gente se encontra com aquela pessoa, se as características foram verdadeiras, a gente é capaz de identificar a pessoa, não é? Então, as características é descrever o que a pessoa é. Então, são essas características que nós vamos identificar aqui pela palavra de Deus, que nós lemos aqui nesses versículos 65 a 69, nós vamos tirar algumas lições daqui, que vai mostrar características de alguém que é um cristão verdadeiro, né? Ou um discípulo verdadeiro. Então, vamos lá. O nosso primeiro tópico tem por tema que um discípulo de verdade, primeiro tópico, é aquele que é escolhido por Deus. O segundo tópico é aquele que não abandona Cristo. O terceiro tópico é aquele que não é atraído por outrem. O quarto tópico é aquele que crê na palavra de Cristo. O quinto e último tópico é aquele que reconhece a Jesus como o Cristo. Amém? Então, nós vamos
dar início hoje com o primeiro tópico. O primeiro tópico diz: é aquele a quem é escolhido por Deus. E é interessante isso aqui porque Jesus diz no versículos 44 e no versículo 65 deste mesmo capítulo que nós lemos, diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, a primeira característica de um discípulo de verdade é aquele que é escolhido por Deus. Ora, não há nenhum mérito em nós, em mim e em você, servo do Senhor, por estarmos hoje fazendo parte da família de Deus, por fazermos parte da igreja ou sermos a igreja. Isso não é nenhum mérito nosso, de forma alguma. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu. Tudo provém de Deus, não é obra humana. Apesar de que o homem tem que dar o primeiro passo, porque o Senhor anuncia a palavra e aquela palavra tem que encontrar guarida no meu coração. Quando isso acontece, o próprio Deus faz toda uma obra que corrobora com a decisão que o homem vai tomar. Ou seja, você simplesmente decidiu crer na mensagem do Evangelho e vir a Cristo ou não. O resto é tudo obra de Deus. Você está na igreja hoje, liberto, salvo, redimido pelo sangue de Jesus, não é pelos seus méritos. Tudo isso vem de Deus, diz a palavra. Foi o Senhor que nos escolheu. Jesus disse, vou repetir, versículos 44 e 65 do Evangelho de São João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, Deus olhou para você, teve misericórdia de você e te conduziu até o seu Filho Jesus, que é o único que pode salvar você. A salvação está única e exclusivamente naquele que pagou o preço por ela. Foi Jesus quem sofreu a morte de cruz. Foi Ele quem subiu na cruz do Calvário. Foi Ele que entregou a sua vida em resgate da nossa. Não tomaram a vida de Jesus. Ele entregou. Ele disse, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho o poder de dar e o poder de tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Falou Jesus em João, se não me engano, capítulo 12 do Evangelho de João. Então, foi Jesus quem se entregou por nós. Então, Deus pega aquela pessoa que abre os seus ouvidos para a mensagem que está sendo pregada, a pessoa acredita naquela mensagem, o Espírito de Deus vem e faz uma obra maravilhosa. Então é Deus conduzindo a pessoa até Cristo. Então o que nós precisamos entender aqui no primeiro tópico é que um discípulo de verdade só pode ser aquela pessoa que é escolhido por Deus. E para você ter certeza que tudo isso é uma obra de Deus, o nosso primeiro subtópico fala justamente isso. Foi Deus quem escolheu você. Foi Deus que escolheu a mim. É Deus quem escolhe o pecador. Por isso, se você que está ouvindo essa mensagem e você ainda não professou publicamente para as pessoas que te conhecem, para a sua família, se você ainda não faz parte da igreja verdadeira, daqueles que guardam os preceitos da palavra do Senhor e não dogmas religiosos e não mandamentos de homens, mas se você ainda não fez isso
e você sente, toda vez que ouve a palavra, você sente arder o seu coração, é porque Deus está chamando você agora, hoje. Esse ardor, essa coisa gostosa que nós sentimos no nosso coração, é o Espírito de Deus agindo em nossa vida. Então Deus está chamando você de onde você está e querendo conduzir você até o seu Filho Jesus Cristo, porque Ele, e somente Ele, é a propiciação pelos nossos pecados. É aquele que se ofereceu em sacrifício para perdoar os nossos pecados. Então ninguém chega diante de Deus sem passar pelo seu Filho Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe outro meio de alguém chegar até Deus se não for pelo caminho chamado Jesus. Então, o primeiro subtópico nosso fala que foi Deus quem nos escolheu. Olha, João capítulo 15, versículo 16. Vamos conferir essa referência na nossa Bíblia? João capítulo 15, versículo 16, diz assim, ó: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vos conceda. O versículo é um pouquinho extenso, mas o que importa para nós aqui é a parte A do versículo, a primeira parte do versículo, onde o Senhor diz: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Traduzindo isso para um português mais moderno, para a nossa língua mais moderna, ele está dizendo assim: não foram vocês que escolheram a mim, fui eu quem escolhi vocês. Então, nós somos uma escolha do próprio Deus. Você quer algo mais maravilhoso do que isso? Isso é muito mais importante do que eu dizer assim: eu escolhi servir a Deus, eu escolhi aceitar Jesus como Salvador. Ora, o centro de toda a obra expiatória é de Deus e não nós. Então, nós não fomos as pessoas que decidiram servir a Jesus. Não, foi o próprio Deus quem nos chamou para sermos os seus servos. E isso é maravilhoso, e isso é encantador, e isso é justamente o que nós precisamos entender. É aqui que está a maravilha da graça de Deus. É ter sido chamado por Ele para fazer parte do seu próprio povo. Você entende isso? Você compreende que privilégio maravilhoso você tem? Então, valorize isso. Você foi escolhido pelo próprio Deus. Isso é muito forte. Isso é muito excelente. Isso é muito maravilhoso. Então, foi o Senhor quem nos escolheu. Ele nos chamou, segundo o subtópico, Ele nos chamou sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo de número 8, diz assim o apóstolo São Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos romanos, 5:8, ele disse: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lógico, ele está usando a expressão ainda pecadores, justamente porque agora nós, como igreja, depois de perdoados pelo sangue de Jesus, já não somos considerados réis pecadores. Nós, em essência, somos pecadores, mas nós somos pecadores remidos. Você é pecador porque a sua natureza, você já traz isso ao nascer.
Então nós somos pecadores, não tem como fugir disso. Mas nós somos pecadores que foram chamados por Deus e foram remidos ou redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então nós somos pecadores hoje. Mas veja, o apóstolo está dizendo assim: Deus prova que nos ama, Deus prova como é grande o seu amor, porque quando nós ainda estávamos em ofensas e pecados, levando uma vida distanciada de Deus, de sua palavra, foi nesse tempo que ele olhou para nós e com olhar de misericórdia nos trouxe até o seu Filho Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Foi ele quem trouxe você. Quando você estava ainda na sua vida de pecados. Olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando você estava lá fora, vivendo uma vida desgarrada da presença do Senhor, levando uma vida de acordo com o seu querer, com o seu coração, você foi alcançado pelo grande amor de Deus. Ele mesmo olhou para você e te trouxe para o Senhor Jesus. Lavou você, escreveu o seu nome no livro da vida, selou você com o Espírito Santo da promessa e até hoje tem sustentado você em suas mãos. Por isso que você se mantém de pé. Permaneça debaixo do amor de Deus. Amém? Então, como nós estamos vendo aqui nesse primeiro tópico, que fomos escolhidos por Deus. Um discípulo de verdade é aquele a quem Deus escolhe. É Deus quem escolhe. Jesus escolheu os seus discípulos, lembra? Chamou cada um deles na vida que eles levavam. Um estava pescando, aliás, 3 deles estavam pescando. Ele chama eles, manda que eles larguem a tudo que eles estavam fazendo e os seguissem. Eles largaram a indústria da pesca que eles tinham e seguiram Jesus. Chegou em Mateus estava na coletoria de impostos, recolhendo os impostos, e ele disse: larga tudo isso aí e me segue. Mateus largou e seguiu. E ele foi chamando os discípulos, cada um deles na sua ocupação. Então, como Jesus os chamou, eles estando lá totalmente distanciados do próprio Jesus, sem sequer o conhecer, isso aconteceu conosco. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, quando a gente ainda estava lá na velha vida. Hoje nós somos quem somos porque a graça santa de Deus nos alcançou. Então, um discípulo de verdade, primeiro tópico nosso é aquele que é escolhido por Deus. O nosso primeiro subtópico foi Deus quem nos escolheu. O nosso segundo subtópico diz: Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E vamos para o nosso terceiro subtópico que diz: somos chamados por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Somos chamados por Deus. Vamos ler essa referência? A primeira referência está em Atos capítulo 2 e versículo de número 39. Atos capítulo 2 e versículo de número 39. Diz: porque a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Que palavra, hein? Esse episódio aqui, se os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, você voltar os versículos para o início do capítulo 2, você vai ver que é quando a igreja estava ali reunida em Jerusalém e a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja ali reunida,
e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e pregaram as palavras para os judeus que estavam ali em Jerusalém, tanto judeus quanto aos convertidos ao judaísmo, né? As pessoas estavam ali para celebrar a Páscoa e tinham ido, e foi justamente nesse dia, primeiro dia da semana, um domingo de manhã, a hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã, no horário que nós temos nas nossas igrejas, escola bíblica dominical, o Espírito Santo desceu, cumprindo-se a profecia de Joel sobre a efusão do Espírito Santo, ou o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. No discurso de Pedro, anterior a essas palavras que nós lemos, Pedro explica para as pessoas que ali estão que aquelas pessoas não estavam embriagadas, sendo tão cedo ainda, 9 horas da manhã, mas aquilo era o cumprimento da palavra de Deus. Ora, e Pedro, mostrando para eles que havia a profecia de Joel, de que Deus havia derramar o Espírito Santo sobre todas as pessoas, ele conclui com essas palavras aqui. Porque a promessa, qual promessa? A promessa do derramar do Espírito Santo diz respeito a vós, observe essa palavra aqui, diz respeito a vós, ou seja, aos ouvintes dele naquele momento, a vossos filhos, ou seja, a geração que viria depois deles, aos que estão longe, ou seja, não somente aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, mas os que estavam espalhados por todos os lugares. E diz, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, nesses quase 2000 anos de cristianismo, Deus tem chamado os homens e mulheres de todas as nações, em todos os tempos. Então a promessa continua ativa ainda hoje. A promessa do derramar do Espírito Santo se viu para os discípulos que estavam ali, se viu para a geração futura que viria depois deles, se viria para todas as pessoas em todos os lugares e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, essa é a palavra que nós temos da parte de Deus, a segurança que nós temos na sua palavra. Você que é chamado por Deus hoje, você tem o privilégio de cumprir-se na sua vida a profecia que ele fez através do intermédio do ministério do profeta Joel há tanto tempo atrás. Mas eu quero chamar a sua atenção para esta palavra aqui: a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. É justamente o que nós estamos falando aqui no nosso terceiro subtópico. Foi Deus, fomos chamados por Deus, somos chamados por Deus. Veja que Pedro disse, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, você que já serve ao Senhor é um privilegiado. E se você está ouvindo esta mensagem agora e você ainda não faz parte da igreja do Senhor, você ainda não disse sim para Jesus, Deus está chamando você agora. Não é em vão que você está ouvindo esta palavra, porque você poderia desviar a sua atenção para qualquer outro vídeo na internet. A internet tem de tudo. Se você está ouvindo uma palavra que fala de Deus, é porque Deus está tocando o seu coração. Porque você poderia estar abrindo qualquer outra página, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, atentando para piadas, para músicas, para filmes, para joguinhos, para tantas outras coisas. Mas não, você está me ouvindo aqui. Você está suportando ouvir a palavra de um pastor. Significa que no seu coração há amor a Deus. Você tem temor pelo Senhor.
Então, se Deus está tocando no seu coração agora, tenha fé e tenha coragem de romper com a fé velha de que você recebeu. Tenha coragem de dizer sim para o Senhor. Todos nós que um dia decidimos em servir a Cristo, tivemos que fazer essa escolha. O próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida neste mundo, vai perdê-la. Mas qualquer que nesta vida perder essa vida de pecado, essa vida que você vive afastada de Deus, se você renunciar a isso hoje, e durante todos os dias em que você viver aqui na terra, se você renunciar a isso por amor à palavra de Deus, Ele promete e garante uma vida com Ele na eternidade. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas quem neste mundo perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, ser cristão é fazer uma escolha. E para isso existe coragem. Coragem para renunciar a si mesmo. Coragem para romper com a fé herdada de nossos pais, de que alguém nos disse. Não. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, é por ela que você deve se deixar dirigir. Você entende isso? Então, nós fomos chamados por Deus. Pedro disse: a todos que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ainda neste terceiro subtópico que fomos chamados por Deus, nós temos ainda uma outra referência. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e vamos ler os versículos 15 e o versículo de número 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E como nós estamos falando sobre sermos chamados por Deus, é o nosso terceiro subtópico, a parte A do versículo diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que você foi chamado por Deus. Só pode ser um discípulo de verdade alguém que é chamado por Deus. Então, você pode dizer assim: alguém que não foi chamado por Deus pode fazer parte da igreja? Alguém que não foi chamado por Deus pode vir na igreja, fazer parte dela, até a ponto de batizar-se, de ter um cartão de membro, de ser alguém até frequente na igreja, alguém que oferta, alguém que dizima. Pode alguém que não foi chamado por Deus fazer parte da igreja? Ora, se for fazer parte da igreja como congregação, eu diria sim. Mas se for fazer parte da igreja verdadeira, daquela pessoa que foi convencido por Deus, que foi atraído por Deus, chamado por Deus, porque Deus fez uma obra, realizou uma obra no seu coração, aí essa pessoa vai se mostrar totalmente diferente da outra. Ora, é bem verdade que se você olhar dentro da igreja onde você congrega, aqui na nossa igreja ou em qualquer outra igreja, você vai ver pessoas mais comprometidas e pessoas menos comprometidas. Você vai ver pessoas
mais dedicadas e pessoas com nenhuma dedicação. É verdade ou não? Você vai ver pessoas mais santas, e santidade, eu quero repetir, santidade significa separação. Você vai ver pessoas santas, ou seja, separadas da vida de pecado que levavas. E você vai ver outras pessoas que levam uma vida como qualquer pessoa do mundo leva. Então, sim, existem pessoas que se infiltram nas igrejas, mas elas estão ali pelos motivos errados. Qual é uma motivação errada que leva alguém a fazer parte de uma igreja? Ora, porque gosta do clima na igreja, porque o ambiente de intimidade, um ambiente de paz, um ambiente de alegria a atrai. A pessoa pode ir na igreja porque gosta dos louvores, da liturgia do culto, da forma como é pregado, com aquela liberdade, não com uma cartilha onde você já sabe o que é que o líder religioso vai dizer, que se você vai naquela determinada celebração, é uma coisa só, você já sabe o que é que o líder religioso vai falar, do começo ao fim, é a mesma coisa, não muda, não tem novidade, porque é uma liturgia escrita, onde o Espírito de Deus não tem liberdade. Já nos cultos evangélicos, o Espírito Santo tem liberdade, levanta-se alguém e dá uma palavra que fala em nossos corações, que testemunha uma bênção que recebeu de Deus, tem lindos louvores, então isso atrai as pessoas, e as pessoas podem sim fazer parte da igreja por um motivo como esse, mas toda e qualquer motivação que não seja de servir a Deus verdadeiramente, qualquer motivação que leve a pessoa a fazer isso é errada. Então sim, as pessoas podem fazer parte de uma determinada igreja sem terem sido chamadas por Deus. Elas simplesmente foram, elas simplesmente estavam no meio, por uma ou por outra razão, mas não era a razão verdadeira, que era a de servir a Deus com inteireza de coração. Então veja, e Jesus disse que ninguém pode vir a Ele. A pessoa pode até vir à igreja, mas vir a Cristo é outra coisa. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o chamar, não o enviar, não o trouxer. Foi isso que nós lemos no nosso primeiro subtópico, você lembra, né? Ainda nesse estudo. Então, é Deus quem traz o pecador para Cristo. Se Deus não fizer isso, a pessoa não consegue levar uma vida de acordo com a palavra de Deus. E você conhece inúmeras pessoas que convivem no meio evangélico, convivem com a palavra de Deus, mas que você não vê a palavra de Deus exposta, não vê a palavra aplicada na vida da pessoa. Então você consegue diferenciar. Você diz que é servo de Deus, mas a forma como você vive, as ações que você pratica, as palavras que você fala, não condizem com a fé que você professa ter. Então, mas como é santo aquele que vos chamou, eu e você fomos chamados por Deus para estarmos na sua presença. E claro, nós somos chamados para algo muito maior do que simplesmente fazer parte da igreja aqui na terra. Nós fomos chamados para uma vida de eternidade com Deus. Mas a nossa eternidade com Deus depende da vida que nós levamos aqui. Por isso é tão necessário que eu e você tomemos a decisão de servir a Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o
direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, isso é uma obra divina, realizada por Ele, colocada em nosso coração e que nos faz sermos discípulos de verdade. Um discípulo verdadeiro é aquele que é escolhido por Deus. Vamos concluir aqui o nosso estudo de hoje. Aquele que é escolhido por Deus é o primeiro tópico que nós temos do nosso estudo, que tem por tema um discípulo de verdade. Para nós encerrarmos o nosso assunto, hoje vamos ler a referência da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que Paulo diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Olha que palavra linda aqui. Deus vos escolheu desde o princípio. Aqui fala de uma escolha com antecedência. Porque Deus conhece a sua vida mesmo antes de você vir a existir. É isso que o salmista disse, que ainda informe no ventre da minha mãe o Senhor me escolheu. Isso fala de presciência. Deus já conhecia você antes de você existir. E Deus já tinha te escolhido para você fazer parte da igreja do Deus vivo. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Então, para sermos um discípulo de verdade, que é o tema do nosso estudo, o nosso primeiro tópico, fechamos hoje, é aquele que é escolhido por Deus. Então glorifique a Deus, porque Deus escolheu você para ser dele. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra ela surta um efeito na sua vida. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela palavra que acabamos de falar. Queremos te agradecer por esses 40 minutos que nós ficamos aqui em torno de tua santa palavra, meditando nela. Abençoa-nos, nós te louvamos por sermos escolhido teu, porque o Senhor nos chamou, e nós te louvamos por isso, porque fazer parte da tua família é um privilégio para poucos. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.